Em Israel, estão se preparando para viver. Outubro é o mês que vira o ano, né? Virada de ano, no calendário espiritual, o calendário da Bíblia. A mudança de ano é em outubro. E eles estão se preparando para a mudança do ano. Enquanto isso, vamos abrir no 1 Coríntios, capítulo 14. E setembro é o mês de preparação para a mudança de estação. E chegou o tempo, irmãos, como diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. E é tempo da sua vida mudar. Amém? E com esse amém aí não vai mudar nada, não. Está muito fraco. Quem não jantou ainda? Deixa eu ver. É tempo da sua vida mudar. Amém? Mudar para melhor. Tempo de florescer. Chega desse tempo de lamentação, tempo de dor, tempo de sofrimento. Pastora, como eu sei isso? Quando você acreditar e falar, não, minha vida chega de tanto lamento, eu quero florescer, eu quero ter uma vida diferente. Amém, queridos? Amém. Primeiro tem que mudar aqui. Mudar aqui, para depois mudar aqui fora. Amém? Primeiro muda dentro, muda a mente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha só. Se eu, pois, ignorar a significação de uma voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Mas ele não é um estrangeiro. Que a Bíblia está dizendo o seguinte: existem muitas vozes no mundo, mas todas elas carregam um significado, todas elas têm um propósito, carregam uma essência, um espírito. E ele faz uma comparação, por exemplo, se eu começar a falar inglês aqui, em nome de Jesus, eu oro para receber isso, né? Eu começo a falar inglês aqui, começo a pregar em inglês, uma outra língua. Existem pessoas aqui que não vão entender nada. Existem outras que vão entender, porque elas têm o conhecimento da língua. É o que aqui o discípulo, o apóstolo está dizendo. Não é porque eu não entendo uma língua que ela não está querendo dizer nada. Não é porque eu não estou entendendo o significado daquela voz que ela não traz um impacto na minha vida. Porque independendo se eu entendo ou não, ela tem sempre um espírito que carrega ela. Está entendendo? Então, ele está dizendo, se um estrangeiro começa a falar e eu não entender, é estrangeiro para mim. Mas não quer dizer que ele não tem significado. E qual é o problema de ter muitas vozes? O problema é qual voz eu estou ouvindo. Porque a voz que eu ouço é a voz que vai produzir ou fé ou insegurança no meu coração. Dependendo da voz que eu ouço, dependendo do tipo de voz, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, a porta de entrada da fé são os nossos o quê? Ouvidos. Se a porta de entrada da nossa fé são os nossos ouvidos, existe uma porta de entrada para a dúvida também. E é quando eu começo a entender isso, a Bíblia diz que todas as vozes, existem muitas vozes, então não é só a voz de Deus que está operando no mundo. Então existem outra voz, tem a minha voz, tem a voz de vocês, tem a voz do homem, tem a voz de Deus, tem a voz do mal. Estão entendendo até aqui? Então, se eu estou ouvindo uma voz, e ela tem a capacidade de gerar fé no meu coração, o justo vive pela? Tudo bem. Agora, se eu estou emprestando o meu ouvido para ouvir uma voz que vai minar minha fé,
eu não vou conseguir viver e ter resultado da minha fé, ainda que eu esteja dentro de uma igreja, ainda que eu seja batizada, ainda que eu tenha o Espírito Santo, ainda que eu saiba a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque a fé, ela independe da informação de quem é Deus. Ela vai depender da revelação de quem é Deus. Pergunta para o seu irmão, você está conseguindo acompanhar? Por que isso é importante? Porque lá no livro de Atos, capítulo 8, quem está acompanhando o estudo do livro de Atos? Está uma bênção, né? Os outros não estão, não. Pastor, eu já sei tudo. Já estou tranquilo. Pastor, até queria, mas estou sem tempo, está uma correria. Tira um tempinho, queridos. É um áudio, os áudios não são tão longos. Põe enquanto você está indo trabalhar, voltando do trabalho, vai ouvindo, porque vai fazer diferença na sua vida, amém? Capítulo 8, versículo 17, diz assim, os apóstolos dizendo, né, e falando aqui, então, lhes impunham a mão, e eles recebiam o Espírito quê? Espírito Santo. Por quê? Porque esse pessoal aqui, eles tinham se batizado, tinham ouvido falar de Jesus, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Aí os apóstolos chegaram e perguntaram, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, não. Aí então os apóstolos começaram a impor as mãos sobre eles, e eles receberam o quê? O Espírito Santo. Dependendo da voz que eu ouço, e dependendo de quem eu me permito orar por mim, eu também vou receber ou o Espírito Santo, ou outro Espírito que não seja o Espírito Santo. Porque a imposição de mãos, ela é uma transferência. Tanto a gente, quando ora, pode receber a cura, presta atenção, pode receber um milagre, ou pode receber outras coisas, e a vida sair pior do que estava. Aqui eles eram homens cheios de quê? Do Espírito Santo, cheios de Deus. Eram homens que estavam com a sua vida alinhada com Deus. Então, quando eles entraram nessa igreja, quando eles entraram nesse lugar, eles começaram a orar e pôr as mãos, e o Espírito que estava neles começou a ser derramado e compartilhado com os outros. Então, eles tinham a unção de Deus, eles tinham o Espírito de Deus, e conforme eles impunham as mãos, aquelas pessoas eram o quê? Alcançadas. Então, a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele é regido por vozes e por meios de entrada. E, às vezes, a gente não tem esse entendimento, e a gente acha que toda oração é bem-vinda, sim ou não? E, às vezes, a gente acha que toda voz que está falando de Deus é de Deus. E, muitas vezes, a nossa vida acaba tendo mais problemas. Ou, pastora, mas aí como que eu faço? Quando eu estou buscando com sinceridade a Deus, lendo a palavra de Deus e tendo cuidado, nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Estão entendendo, gente? Está entendendo? Então, essa questão de impor as mãos, a gente vê as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, pastora, hoje mesmo, eu atendi uma pessoa por telefone, e ela falou assim para mim, pastora, eu trabalho com leitura de chakras. Vocês sabem o que é chakras? São os portais de entrada da alma. E ela era uma pessoa que era de Deus, uma pessoa que estava na presença de Deus, começou a fazer constelação familiar, entrou agora na terapia reikiniana. Olha só, tudo uma denominação em volta daquilo. E ela falou, pastora, minha vida está destruída. Aí eu falei, lembra o que diz a palavra, volta lá, se reconcilia com o Senhor, volta às práticas das primeiras obras, amém?
e começa tudo de novo. Passa por um processo de libertação, se entrega para Jesus, que Jesus vai transformar a sua vida. Não tem caso perdido para Deus. Mas a gente precisa ficar esperto, irmãos, porque o alvo do diabo não está lá fora, está aqui dentro. Ele quer tirar as pessoas que estão com a vida na presença de Deus, através do quê? De coisas muito sutis, muito disfarçadas. E às vezes as pessoas com sinceridade, não com maldade, com sinceridade no coração, acabam acreditando. E acaba se deixando levar. Então a gente precisa tomar cuidado. Amém? Porque, olha só, 1 Samuel, porque se você estiver caminhando com Jesus, buscando na palavra, e tomando cuidado para não pegar problema que não é para ser seu. Porque tem luta que não é para a gente lutar. Tem luta que é para o outro lutar. Tem luta que, às vezes, acaba a gente pegando sem necessidade. Tem vários exemplos na Bíblia. Então, tem situação que a gente procura evitar. Tem situação que não tem como. A gente acaba, surgiu o problema, você tem que resolver, eu tenho que resolver. Não tem jeito. Certo até aqui? Mas tem problemas que a gente pode evitar na nossa vida. E esses problemas espirituais, vocês precisam começar a ficar atentos, porque cada dia que estiver mais perto a volta de Jesus, menos tempo o mal tem. E mais ele quer enganar quem? Os filhos de Deus. Ele quer tirar as pessoas da verdade da palavra, para que ele possa o quê? Obrigada. Para que ele possa o quê? Ludibriar, enganar e roubar o que Deus tem para a pessoa. E Deus tem uma vida abençoada para você. Amém? Deus tem um futuro para nós, já declarado na palavra. Ele diz, eu vim para trazer o quê? Vida. Ele não veio trazer morte para as pessoas, ele não veio dar uma sentença de derrota num diagnóstico, ele não veio para trazer uma vida fracassada para as pessoas, e nem para elas continuarem sendo esmagadas pelo mal. Pisadas pelo mal, humilhadas pelo mal. Não foi isso, ele disse, eu vim trazer vida. E não só vida, mas vida em abundância. Uma vida o quê? Feliz. O mal não, o mal ele veio para roubar, matar e o quê? Essa é a função do mal. E ele não vai se converter, não vai aceitar Jesus. Não pense que o diabo, em algum momento da história, ele vai ter salvação, vai aceitar Jesus e vai virar crente. Porque ele já é crente, a Bíblia diz, sabia? A Bíblia diz que ele é crente. Que ele tem fé, ele acredita em Deus, ele sabe quem é Deus. Está entendendo, queridos? A Bíblia diz que o mal, ele crê e estremece diante da presença de Deus. Então, o mal veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em... Aí o mal quer fazer o quê? Quer tirar a vida que Deus veio trazer e quer embutir em nós a morte dele. Você vai permitir? Ele quer tirar a vida, os sonhos de Deus para a nossa vida, e ele quer colocar uma vida, na nossa vida, ele quer colocar o pesadelo dele. Porque tem gente que fala, pastora, parece que eu estou vivendo um pesadelo. A minha vida é um pesadelo. Mas Deus diz que ele sonhou com nós. Está entendendo, queridos? Quem está entendendo? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda o quê? Ele era vestido de uma estola sacerdotal de linho. Estola sacerdotal só se vestia quem era o quê? O sacerdote. Mas Samuel, ele era mas a Ana, diz a Bíblia, que sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício, o quê? Anual. Presta atenção.
Samuel, ele era uma criança, mas ele já se vestia como um sacerdote. Você não precisa estar vivendo ainda o que Deus prometeu, mas você já pode incorporar isso, você já pode se vestir, você já pode pensar, você já pode se ver da forma que Deus está falando. Samuel, ele era uma criança, mas Ana já vestia ele de forma como ele seria no futuro. Muitas vezes, o que o diabo traz para nós e o mal traz para nós, ele quer nos mostrar que aquela túnica que ainda é pequena, ela vai ser da vida toda daquela forma. E a sua vida não precisa ser da mesma maneira até o final. Deus pode entrar na sua história e mudar em nome de Jesus. Não importa o tamanho da túnica, o que importa, você vai crescer. Se você estiver diante do Senhor, ministrando ao Senhor, as promessas dele vai se cumprir na tua vida. Samuel era criança, mas Ana já colocava ele como sacerdote. Não importa como está a sua casa, veja como Deus está vendo a sua casa. Não aceite ver com os óculos do mal. Porque se a Ana olhasse e falasse, nossa, meu filho, eu vou fazer um pijaminha para ele, vou fazer uma roupinha, vou fazer... Dá para entender, gente? Vou vestir ele caracterizado, com roupa de criança, com chuteirinha, meião, vou vestir ele bonitinho, que nem criança, de lacinho, se fosse menina, estou dizendo. A Ana não. A Ana, ela já estava construindo uma imagem daquilo que ela queria que o filho vivesse. Amém? Qual é a imagem que você quer viver? Qual é a construção que você quer viver ou quer viver na sua casa? Qual é a voz que você está ouvindo para o seu futuro? É que para mim não tem jeito? É essa túnica que me colocaram? Ou você quer rasgar e quer vestir a túnica da palavra? Qual é a roupa que você está vestindo no seu futuro? Não vai ter mais jeito, pastora, olha a situação, olha meu marido, olha minha esposa, olha meus filhos, olha meu trabalho. Queridos, nós estamos diante de um Deus que pode fazer tudo. A Ana não podia ter filhos. Ela era o quê? Estéril. Deus deu o filho para ela, e olha aqui, no final desse versículo. Eli, 20. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, falando para Eucana, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Deus nunca vai ficar devendo nada para vocês. Deus não deve nada. Ela deu o filho, devolveu o filho, porque ela fez um voto com o filho, ela cumpriu. E ela entregou o filho. Aí o Eli está dizendo, o Senhor, olha só, o Senhor te dê filhos dessa mulher no lugar do filho que você devolveu ao... Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você quer crescer? Esteja diante da presença de Deus. Não tem ninguém que pode parar o crescimento de uma pessoa que ela está diante da presença do Senhor. Não tem macumba, não tem nada. Pastora, e o diabo? Nem o diabo. Se você tomar cuidado com as vozes, e se você tomar cuidado debaixo de que autoridade espiritual você tiver, não tem como não dar certo. Vai dar certo, porque está na palavra de Deus. Você acredita na Bíblia? O Samuel crescia diante da presença de quem? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 5 filhos a mais. E o jovem Samuel crescia diante do... Nós vamos orar agora. Nós vamos unir nossa fé. Nós temos buscado pela vida de cada um de vocês. Temos orado e imposto as mãos sobre vocês, para que o Senhor passe para a vida de vocês o quê? Fé, força, libertação, cura. Semana passada não, retrasada. O Jackson, né? Cadê a Meire? Não veio, né, hoje? Está trabalhando. Ah, a Meire aqui. O Jackson, filho da Meire,
estava travado da coluna. Jesus curou ele na hora, né, Meire? Estava ali que ele não estava aguentando. Como Jesus curou, ele pode libertar, ele pode transformar, ele pode abrir portas. Pode ou não pode? Pode. Se impor, tem pessoa que fala assim, eu vou lá receber mais uma oração, eu vou lá, vou passar no corredor, mas nem tem a fé, sabe? Vem, como se estivesse passando por qualquer lugar. Irmãos, é um lugar espiritual que você pode entrar de um jeito e sair do outro lado do corredor. Desde que a gente acredite, desde que a gente, pastora, mas e se eu não acreditar? Então você vai pegar a fé de quem está aqui e vai ser abençoado, e depois você vai crescer em fé para ajudar outras pessoas, amém? Porque foi assim que nós chegamos. Ninguém chegou aqui explodindo de fé, até porque a fé é o quê? Crescente, cada dia, amém, queridos? Quem está entendendo? Êxodo 32. Olha só, o que é uma pessoa quando ela não aguenta muita pressão. Olha o que olha como a gente tem que tomar cuidado com as vozes que a gente ouve. Moisés tinha subido para o monte. Estava demorando para descer. Irmão, se tem uma coisa difícil para a gente lidar, é com a espera. É lidar com o tempo. Esse tempo de espera é um tempo complicado. Tem 2 momentos na nossa vida que eu vejo que são os momentos mais difíceis e que mais a gente passa prova na vida. É no momento de escassez e no momento da abundância. Quando as coisas estão difíceis, a gente pode correr o risco de começar a murmurar e duvidar. Quando as coisas estão muito bem, a gente tem um risco e corre o risco de se acomodar. E aí são esses 2 momentos para o cristão que ele tem que ficar muito atento. Quando está tudo muito bem na minha vida, sabe o que eu faço? Eu começo a orar e jejuar. Já abro logo o jejum. Deus, está muito calmo as coisas. O que está acontecendo? Eu já abro um jejum logo. Já começo a orar. As coisas estão difíceis, já estou na oração mesmo, já estou orando direto. Por quê? Porque quando a gente vê essas 2 situações, e ter que lidar com o tempo, e aí começa a pressão, ou seja, do lado da saúde, ou seja, do lado financeiro, ou seja, do lado familiar, ou do lado empresarial. Olha esse lado aqui. Mas vendo o povo, não falei? Não. Êxodo 32, 1. Está lá? Mas vendo o povo que Moisés demorava, diga, quando se demora, eu estou orando, mas está demorando. Alguém já passou por isso? Só eu. Quando essa demora, e o diabo fica, vai lá, faz, age, resolve, sim ou não? Foi o que aconteceu. Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, cercou Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, olha só, o que é uma pessoa que está fora do senso, do prumo. A quanto esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, e dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou as argolas das orelhas e trouxe Arão. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro, o quê? Fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse, amanhã será festa, o quê? Ao Senhor. Olha que coisa, o Arão era o irmão de quem? Por que Deus não escolheu Arão? Está aí. Por isso que Deus não escolheu Arão. Escolheu Moisés. Moisés chegou para Deus e falou, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não tenho condição, Deus, não sei o quê. Moisés não queria ir, porque ele não se via como capaz.
Mas, por outro lado, Arão sabia conversar, era articulado, só que não aguentava a pressão. Por isso que Deus chamou Moisés. Agora, aqui a gente vê quem era Arão. Na hora que o povo cercou ele, que ele se viu acuado, ele fez o que o povo falou. A pressão e a condição das vozes que ele ouviu, fez ele agir. Está acompanhando até aqui? Então, quando o povo chegou e disse para ele, faz Deus para nós, além dele falar, o ouro que era para ser usado, para celebrar a Deus, eles pegaram aquele ouro e fundiram e fizeram um bezerro, e fizeram um altar. Está entendendo, Tiavani? Está entendendo, Ana? O que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que aquilo que é para ser celebrado na sua vida para Deus, o mal está de olho. E quer pegar e quer trazer para ele. E quer fazer um altar que não é de Deus. Então, fique atento. Porque ele diz, quem é esse Moisés? Eles sabiam que Moisés era o libertador, eles sabiam quem era Moisés. Mas a demora, cuidado com a demora. Pastor, eu fui na igreja, eu estou orando. Fica firme, Deus vai honrar, Deus vai fazer, amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não retroceda, não saia, não pense, eu acho que não é para mim, eu acho que não vai funcionar. Vai funcionar, isso é uma estratégia. O mal está querendo levantar um altar na tua vida que não é de Deus. Não seja como Arão, seja como Moisés, seja como Josué. Fica firme, porque você vai alcançar a promessa do Senhor, amém? O mal quer fazer um altar na nossa vida. Ele quer pegar o que é de Deus. O ouro, qual é o ouro hoje? A presença de Deus. Existe algo mais valioso na tua vida, na minha vida, do que a presença de Deus? Ele quer pegar essa presença que é de Deus, quer levantar para cá e quer trazer para nós. Esquece Moisés, vamos celebrar e adorar outra presença que não seja a presença de Deus. Não aceita isso. O vício não é mais forte, a doença não é mais forte, as dívidas não são mais fortes, o problema no casamento não é mais forte, nada é mais forte do que a presença de Deus. Não ceda, fica firme, amém? Não dê ouvido a essas vozes. O vizinho, eu vou ver minha casa transformada. Vai como? Não vai acontecer, olha quanto tempo. Fica firme. Não negue a sua fé, amém? Ainda que a dúvida nasceu lá dentro, pastora, mas e se a dúvida estiver rondando o meu pensamento? Não declare ela, fica firme na sua palavra, vai acontecer, porque Deus é comigo, Deus vai mudar a minha história, Ele me escolheu, eu vou passar por esse processo, a vitória é minha, em nome de Jesus. A voz que eu vou dar ouvido é a voz da palavra de Deus, amém? E você vai se colocar como Ana. Você vai construir, você vai costurar, você vai se vestir do futuro. Como assim? Hoje eu não estou vendo, hoje eu não estou vivendo, hoje ainda não sou o sacerdote, o grande sacerdote Samuel. Quem foi os profetas Samuel? Foi um grande profeta, foi ou não foi? Foi. Então, hoje o Samuel era uma criança. Talvez hoje a sua vida ainda está muito pequena. Talvez hoje o seu ministério, a sua empresa, seu sonho, talvez a sua vida ainda não esteja na estatura que você quer. Mas se você permanecer, ela vai crescer em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar de pé.